A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Diana Aguiar, com o tema Milagres, do Centro Espírita Caminho de Luz. Hoje nosso estudo vai falar um pouquinho sobre os milagres. Dentro da doutrina espírita, quando a gente fala sobre milagres, uma das primeiras coisas que a gente costuma falar é que milagre não existe. E isso, de certa forma, tira um pouco a esperança das pessoas naquilo que é visto dentro do Evangelho, que é aquele maravilhoso que Jesus traz para a gente dentro das passagens que a gente tem conhecimento, que foi narrado pelos evangelistas. Até mesmo antes de Jesus, né, o abrir das águas e tantos outros milagres que acontecem no Antigo Testamento. E, na verdade, se a gente for estudar as leis naturais, aprofundar um pouco na doutrina espírita, a gente vai ver que os milagres eles existem, mas não da forma que a gente compreende hoje, mas que eles existem e que é necessário alguns fatores para que eles aconteçam na nossa vida. É isso que a gente vai ver hoje. Uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar é sobre o significado do que é milagre, né? Aí a gente vai ver que o milagre seria um acontecimento extraordinário, incomum, né? Algo formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então é por isso que quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente fala que o milagre não existe. Por quê? Porque tudo que a gente conhece faz parte das leis naturais, que são as leis criadas por Deus. E se a gente for levar o milagre para esse entendimento, realmente o milagre não existe. Porque todas as coisas que acontecem são resultado das leis naturais, das leis criadas por Deus. Então, a gente acaba colocando como o milagre não existe. Mas aquela forma lúdica, aquela forma de, se a gente for olhar pelo lado de ser um acontecimento extraordinário, a gente vai entender que trabalhando com as leis naturais na nossa vida, nós conseguimos esse extraordinário. É o resultado de três fatores que dependem. Dois fatores dependem única e exclusivamente de nós e um das leis naturais. A gente vê no Evangelho cerca de mais ou menos 35 registros de milagres de Jesus e todos eles nos tocam profundamente. E qual que geralmente é a finalidade desses milagres, né, desses acontecimentos que Jesus trouxe para nós? É nos mostrar que o que nós somos possíveis, o que é possível fazer, né, quando nós temos um entendimento das leis de Deus na nossa vida. É nos mostrar que nós podemos ver além, né, fazer além do que é feito hoje. Então, Jesus veio trazer para a gente, né, e nos ensinar, acima de tudo, que o que nós chamamos de milagre, né, de incomum, de improvável, de inesperado, é possível acontecer, desde que nós sigamos três coisinhas muito importantes. A primeira é que a gente, para o milagre acontecer, o milagre no caso do sentido extraordinário, né? Nós sabemos que as coisas que acontecem, elas não são algo inexplicável. As leis naturais explicam todas as coisas. Às vezes é difícil para a gente compreender sem um estudo, sem uma profundidade, mas elas são possíveis compreender através da busca do entendimento das coisas. Então, para que as coisas aconteçam, para que esse maravilhoso, esse improvável, esse incomum, esse inesperado aconteça na nossa vida, nós precisamos de três coisas. A primeira é a permissão de Deus, a segunda é o merecimento e a terceira é vontade. A gente vê isso em todos os milagres de Jesus. Todos os milagres que a gente vê, inclusive no Evangelho, conta com esses três fatores.
né? Vamos ver, por exemplo, o centurião que foi atrás de Jesus pedir a cura do seu servo. Primeiro Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus. É a inteligência suprema, é causa primária de todas as coisas. E Deus permite através de quê? Através das suas leis, né? Que regem o universo, através do livre-arbítrio, através de tudo que nos envolve no nosso dia a dia, na nossa caminhada espiritual. Então, a primeira coisa é a permissão de Deus. A segunda é o merecimento. E nós vamos ver o que envolve esse merecimento na nossa vida, né? O que eu tenho feito, porque hoje nós somos a somatória do que nós fomos, de tudo que nós fizemos. Então, será que eu mereço esse maravilhoso na minha vida hoje? E o terceiro é a vontade, porque aquele centurião, ele saiu da sua casa e foi até Jesus, pedia a Jesus que curasse o seu servo. Então, ele precisou ter essa vontade. E muitas vezes nós não a temos na nossa vida. O que não ocorre também, muitas vezes, é porque Deus não permitiu. Então, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque Deus vê que não é o chegar do nosso momento, né? No Evangelho também existem passagens daquelas pessoas que foram curadas, mas que depois retrocederam. Por quê? Porque não estava preparado para sustentar aquilo na vida delas. Então, muitas vezes, se aquele maravilhoso acontecer na nossa vida naquele momento, não vai nos ajudar no nosso crescimento moral. Então, aquilo não é permitido para que a gente possa continuar seguindo a nossa trajetória, melhorando espiritualmente, né? Nós sabemos que os milagres, eles foram para nos despertar, mas não foi a proposta de Jesus aqui na Terra. Jesus, ele veio para nos ensinar a caminhar, a nos ensinar a seguir em frente, a confiar nas leis de Deus, né? A entender que através do amor é que a gente supera as coisas. Então, na verdade, a proposta de Jesus não foi fazer milagres, não foi buscar o maravilhoso. A proposta de Jesus foi muito mais singela e ao mesmo tempo profunda, que foi através dos seus ensinamentos nos fortalecer e nos dar a condição de caminhar sozinhos. Muito embora ele deixou muito claro que sempre que nós precisássemos, ele estaria entre nós, né? E por que que Deus permite? Né? A gente fala assim, primeiro permissão de Deus. Então, para que as coisas aconteçam da forma com que a gente quer, né? Aquela grande mudança, aquele acontecimento que vai resolver os meus problemas, por que que muitas vezes Deus permite? Não é um acaso, porque tudo faz parte do nosso processo evolutivo, onde todo efeito tem uma causa. E o que rege isso? As leis naturais. Então, a permissão de Deus e o merecimento estão muito juntos, né? Será que eu mereço que as coisas aconteçam da forma que eu espero? Será que eu plantei essa consequência? Então, tudo isso está voltado ao nosso processo espiritual. Será que eu estou preparado para que as coisas sejam da forma que eu espero, que eu gostaria que acontecesse? Então, o que nos parece às vezes maravilhoso, inesperado, na maioria das vezes é um processo natural, que às vezes pela nossa ignorância intelectual ou moral, né, temporariamente, enquanto nós estamos aqui, a gente não consegue compreender, né? A gente não consegue compreender. E se a gente for buscar lá no dicionário, o segundo ponto, que é o merecimento, é muito interessante que quando a gente vai procurando as palavras, a gente encontra no merecimento a palavra digno. Aí a gente procura no digno, a gente encontra a palavra credor. A gente procura no credor, vem a compreensão. Na compreensão a gente encontra o igual. E no igual a gente encontra o equilíbrio. Então, o que seria esse merecimento na nossa vida? Aquilo que vai acontecer com a gente e que vai, de alguma forma, nos equilibrar espiritualmente na nossa caminhada.
Então, aconteceu aquele milagre na minha vida, aquela modificação, através do merecimento. Ou seja, aquele processo ao qual eu estou passando que me equilibrou espiritualmente. Então, em algum momento, eu criei uma situação em que me desequilibrou a minha trajetória. Eu fiquei em débito com alguma coisa, eu não aprendi, eu estou com alguma pendência, né, de aprendizado. Então, aquele merecimento ali seria esse equilíbrio. Eu vou passar por essa situação e ali eu vou equilibrar a minha trajetória espiritual. Então, o merecimento na verdade, quando a gente fala em milagre, em grandes modificações na nossa vida, é um processo natural, onde eu tracei essa modificação e aí, aos meus olhos aqui na Terra, é algo extraordinário, mas na verdade é um processo natural de crescimento, onde a gente foi trabalhando, né, através da nossa trajetória, e aí naquele momento você tem condição de receber aquela modificação que para a gente, aos olhos da Terra, é algo extraordinário, maravilhoso, mas na verdade é o resultado de um processo natural. A gente vê muito isso, né, nas bem-aventuranças. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, né, ele fala do sacrifício, da recompensa, né? A gente tem que parar muito para analisar o que nós temos feito para equilibrar o nosso espírito, para equilibrar a nossa trajetória espiritual. Porque nós sabemos que nós já erramos muito e ainda erramos. Mas o que nós temos feito de bom para essa balança equilibrar ao nosso favor, né? O que nós temos feito para encontrar essa paz, essa tranquilidade na nossa trajetória? Porque nós muitas vezes queremos pedir, queremos ter, mas nós não queremos doar, nós não queremos trabalhar, nós não queremos modificar, né? Nós queremos só receber e muito dificilmente nós queremos doar, né? Um dos grandes milagres que Jesus fez foi após ele ser crucificado, né? Ele aparecer, alguns dizem ressuscitou, mas nós sabemos que o corpo ele não ressurge. Então ele se materializou depois, né? E se fez mostrar vivo após a crucificação. Aquilo ali é considerado assim, aos meus olhos, um dos maiores milagres que Jesus fez para nos mostrar que algo extraordinário poderia acontecer na vida de cada um de nós e que deve ser a nossa maior esperança, o nosso maior consolo, que é saber que apesar de todas as dificuldades que nós passamos aqui na nossa existência, nós sabemos que o nosso processo maior é o mesmo que Jesus, é a vida após a morte, é seguir com o que nós somos no mundo espiritual. Então eu acredito que quando a gente fala que Jesus se sacrificou por nós, eu não vejo esse sacrifício dentro da condição espiritual de Jesus, porque tudo que ele fez foi por amor. E quando a gente ama, esse peso da palavra sacrifício ele não existe. Nos poucos sentimentos de amor que nós temos aqui na Terra, nós sabemos que quando nós fazemos alguma coisa por amor, aquilo não nos sacrifica. Aquilo é uma doação sincera, né? Então Jesus se doou sinceramente através do amor dele por nós, para nos mostrar que isso aqui é uma passagem. Então a nossa condição espiritual aqui hoje, de nos equilibrar, de nos modificar, de enxergar esse maravilhoso na nossa vida, Jesus nos ensinou através da vida dele. E de aceitar que isso é um processo transitório. E que o mais maravilhoso de tudo é que a morte não existe. E que nós estaremos continuando a nossa caminhada no mundo espiritual. E isso que eu acho que é o grande milagre que Jesus vem mostrar para cada um de nós. E a misericórdia de Deus é tão grande que ao menor sinal de mudança de vontade, de mudar, nós já conseguimos perceber a presença de Deus, dos bons espíritos na nossa vida.
E através dele, né, nós conseguimos ter mais força para modificar, para transformar as nossas atitudes. Isso às vezes vem através de um amigo, de um familiar, de um vídeo, de uma palestra, algo que nos direciona a perceber que a mudança na nossa vida, o grande milagre, depende muito mais de nós do que das pessoas e das coisas que estão à nossa volta. É como em João 21:6, né, onde Simão estava lá com os pescadores e já não pescava há muito tempo, e Deus permitiria, né, que ele viesse a pescar, até porque os peixes estavam ali e eles tinham merecimento, pois eram pessoas que estavam ali lutando, tentando se modificar, né? Mas aí Jesus diz a ele, né, jogue a rede. E foi preciso que, para que eles pegassem esses peixes, eles tivessem a vontade de jogar a rede. Porque se eles não jogassem a rede, eles não conseguiriam pegar os peixes. Então, o que nos falta muitas vezes para que esse maravilhoso aconteça na nossa vida? Para que a gente principalmente enxergue esse maravilhoso na nossa vida. Porque às vezes esse milagre vai acontecer nas pequenas coisas. O fato da gente acordar de manhã e ter uma nova oportunidade é um milagre, né? É algo extraordinário, porque muitos irmãos nossos já estão hoje no mundo espiritual. Já deixaram de cumprir essa etapa aqui, seja por qual motivo for. Como é maravilhoso a gente ter um alimento na nossa casa, ter saúde, ter condição de enxergar, de ouvir, né? E mesmo às vezes nas limitações físicas, conseguir, né, viver, ter contato com as pessoas, cada um na sua condição. Isso já é um milagre, já é algo extraordinário e que nos faz equilibrar espiritualmente, aquela balança que a gente falou lá atrás, né? Então, muitas das vezes, para que o milagre nos aconteça, esse extraordinário, não nos falta permissão de Deus e muitas vezes nem o merecimento. Na maioria das vezes, o que nos falta é o quê? Vontade, né? Muitas das vezes, o que nos falta é vontade. Vontade de melhorar, vontade de mudar e vontade de seguir em frente. Que Jesus possa guiar, né, os nossos pensamentos, nossos corações, para que através da permissão de Deus, que essas leis naturais que nos regem, através do nosso merecimento, que é a nossa mudança a cada dia, e principalmente através da nossa vontade, a gente possa modificar a nossa trajetória aqui na Terra e possa enxergar o milagre nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente possa ser feliz e para que a gente possa se tornar dia após dia uma pessoa melhor. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Termina aqui a palestra do Centro Espírita Caminho de Luz. Boa noite.